aí, pessoal, estamos de volta com mais um Plantão Enem, para quem quer ficar afiadíssimo para o exame. Todo sábado às 10 da manhã, ao vivo aqui na Rede Minas e na companhia de 3 professores que vão dar dicas incríveis para você se dar bem nas provas. E quem está aqui com a gente hoje são os professores de Física, Geografia e Biologia. Bom dia, professores. Bom dia. E hoje o programa é especial, gente. Vamos falar sobre um assunto que tem muita chance de cair na prova. Inclusive, várias, se não em todas as matérias. E professores, é um tema muito abrangente, não é? O que pode estar caindo no Enem relacionado ao meio ambiente, professora? Olha, na parte da biologia, a gente tem algumas coisas que são conceitos bem básicos, que às vezes são até das séries iniciais, né, do ensino fundamental, como assim, teias alimentares, produtividade primária, biomassa. Então a gente tem uma série de conceitos que são básicos das ciências e que podem estar sendo cobrados nas provas de forma simples. E além disso, como essa discussão ambiental ela está, né, muito aí na mídia, muito importante, tem várias coisas que podem cair, que são essas informações que estão na mídia, tipo formas de energias alternativas, algumas em especial, você explicar, né, saber daquele processo, o que é. Então, na prova de biologia tem muita coisa sobre isso. Pois é, e como vocês viram, o assunto é meio ambiente. Pessoal, ano da Rio+20, o planeta sofrendo muito com problemas ambientais muito sérios. E o assunto está em pauta no jornal, na TV, em vários sites e blogs e na internet. A conferência da ONU, no Rio, por exemplo, pode até ser tema de redação. Pois é, professora. Para a redação na biologia, tem alguma aposta mais séria para esse ano? Como é que é isso? Olha, eu acho que assim, é grande chance de cair um tema nesse sentido mesmo da questão do efeito estufa, né? Dessa discussão que é polêmica, assim, se nós é que estamos causando ou não, né? Então, eu acho que esse é um tema quente, assim, a questão do efeito estufa, da interferência humana nas mudanças climáticas. Eu acho que essa pode ser uma aposta. Uma outra possibilidade também é uma perspectiva de uma análise mais crítica das próprias temáticas que permearam a Rio+20. Né? Então, a própria economia verde, os objetivos, né? As propostas, por que não avançou, né? O conteúdo, por exemplo, da redução de emissões por desmatamento e degradação, que gera essa discussão gera várias controvérsias. Então, o aluno tem que acompanhar, né, porque a gente tem bem destacado um grupo que defende a economia verde, por exemplo, que foi um tema central da Rio+20, e outro grupo que é contrário. Então, para ele poder argumentar esses prós e contras de uma proposta como essa da economia verde, que foi tema da Rio+20. Vai ser também tema da Semana de Ciência e Tecnologia desse ano. Então, é um tema bem provável, né, de cair como tema de redação. E no caso da física, né, acho que tem que ser enfatizado mais o efeito estufa, né? O efeito estufa está relacionado muito com os conceitos físicos. Então, as radiações eletromagnéticas, como é que elas entram na Terra, né, provindas do Sol, né, como é que elas se refletem na Terra, né, os processos de transferência de calor, por condução, convecção e radiação, principalmente, para analisar o efeito estufa, né? Então, as questões da termodinâmica, né, que estão envolvidas aí nesse processo da degradação ambiental e tudo, né? Então, a questão energética é muito importante de ser analisada como um todo, né? E a física tem um papel importante aí, né? Legal. E você aí de casa, mande suas perguntas, passe um e-mail, telefone, aproveite para tirar suas dúvidas. E agora preste atenção no vídeo que a gente preparou para você. Em junho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma conferência histórica das Nações Unidas. A Rio+20 discutiu questões fundamentais para o meio ambiente, como aquecimento global, florestas, energia limpa, água, soluções para cidades, combate à pobreza, economia verde e desenvolvimento sustentável. Desde a Revolução Industrial, estabeleceu-se um desenvolvimento econômico predatório que deixou cicatrizes em todo o planeta.
200 anos após a Revolução Industrial, consolida-se a consciência de que os recursos naturais não são infinitos e que a ação do homem vem colocando em risco a sua sobrevivência na Terra. A Rio+20 reuniu representantes de 188 países, entre ambientalistas, membros da sociedade civil, dos sindicatos, de diversos movimentos sociais e populares. A conferência, mesmo com resultados aquém do esperado, deixou clara a necessidade de uma mudança de postura da sociedade mundial para resolver os problemas ambientais que ultrapassam as fronteiras dos países. Afinal, estamos todos interligados por um ecossistema planetário. Então, professores, muita gente reclamou que a Rio+20 não teve resultados concretos, apesar de ter reunido 188 países para discutir causas ambientais. Como é que você observa isso, professor? A proposta da Rio+20, ela veio, né, no sentido de avançar sobre essa governança do meio ambiente, né, e consolidar a proposta da economia verde, né. E essa consolidação se daria com a proposta de melhoria das condições de vida e, ao mesmo tempo, a redução dos riscos ambientais. Então, no plano discursivo, né, a gente pode encarar como um avanço das discussões em torno na Rio+20 em torno da economia verde. Agora, na prática, né, o que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque na avaliação de muitos, e principalmente dos ambientalistas, né, e de muitos políticos representantes de governos também, é uma perspectiva de uma maquiagem verde, uma nova forma, né, utilizando essa perspectiva de uma mercadorização da natureza, de reprodução capitalista do espaço, sem alterar fundamentalmente os problemas, sem diminuir os problemas sociais que a gente vive. Né? Um exemplo que a gente tem é uma das propostas que está por dentro da economia verde, que é a da redução das emissões por diminuição do desmatamento e da degradação. A proposta inicial surgiu na COP13, né, que é a cúpula das partes, em 2006. Então, ali surgiu uma proposta de incentivos econômicos para que se diminuísse o desmatamento e a degradação ecológica para poder equalizar com os países desenvolvidos que já emitem grandes quantidades de CO2, né? Então, esses países as indústrias desses países poderiam investir em outras áreas, preservando essas áreas, né? Então, na verdade, o que é a grande crítica? Você mantém a degradação nesses países desenvolvidos, né? E você faz uma reserva de mercado nos países subdesenvolvidos, nos países da periferia do capitalismo. Pois é, né? Professor, mas qual que seria o real conceito de economia verde? Economia verde é você se apropriar, né, desses recursos ambientais no sentido de dinamizar a economia preservando esses recursos. Né? E aí produtos com uma produção sustentável, digamos assim. Eu fico pensando assim, que essa questão da economia verde é um termo, né, muito problemático, porque ele carrega assim, nele mesmo um paradoxo, né? Porque a gente está dizendo assim, o importante é diminuir o consumo, né? Isso impacta no meio ambiente. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta, em 2050 a previsão é ter 10 bilhões, quer dizer, um aumento incrível. E você continuar o discurso e a prática no sentido dessa linguagem econômica é muito complicado, porque o que a economia verde assim, acaba proporcionando seria você embutir no preço de um produto, ou no preço do produto, os fatores ambientais. Então, assim, se o produto gera uma degradação na água, eu vou medir essa degradação e vou dar um valor para isso, né? Só que aí você chega na questão mesmo do que é o valor, se tem que ser um valor econômico, se é um valor de solidariedade, de ética, de compartilhamento, etc. Então, eu acho que o problema da discussão da economia verde é que ele carrega um paradoxo nele, é você tentar
incorporar, né, no discurso econômico valores ambientais, e nem sempre isso às vezes é incompatível, né? E que já tem atingido inclusive o setor financeiro. Então você já tem a venda de ações ligadas a solo, a água, a ar, no sentido para o sequestro de carbono, então que passa a ser comercializado na Bolsa de Valores. Então você passa a investir, né, na preservação de um determinado enclave, né, um determinado território, e a propriedade se mantém, por exemplo, nas mãos com a tribo indígena, mas a não degradação ela passa a pertencer, né, ou a economia de emissão de carbono, por exemplo, passa a pertencer à indústria. Então há uma perda, inclusive, de autonomia sobre o território. A gente já tem casos no território brasileiro, assim, de empresas internacionais que compraram os direitos de preservação, é o que é chamado da floresta em pé, né? Porque você não vai desmatar, você não vai degradar, mas que interfere no modo de vida das tribos indígenas ou das populações ribeirinhas que estão inseridas naquele fragmento do território. Professores, vamos ver um exemplo prático de questão que costuma cair na prova. E aí, professor, essa questão 4 fala sobre o impacto da expansão econômica sobre a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, com toda a sua imensidão... Rafa... Não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. O processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é... A letra A, né, a expansão de projetos de Carajás com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. A questão, ela está cobrando uma análise específica sobre o desmatamento, né? Embora o projeto Grande Carajás, ele tem contribuído para o desmatamento, o efeito é mais local, né? E aí você está pedindo uma análise mais ampla desse processo de desmatamento. Nesse sentido, a opção B, ela, como está marcada aí, ela é a correta por causa da difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Então, a partir do momento que você amplia a monocultura e mecaniza essa produção, o desmatamento vai ser muito maior, né? Então, o estudante, o candidato, ele tem que estar atento, porque nessas opções que foram colocadas, né, você tem distratores aí que pode levá-lo a marcar a opção incorreta. Então, por exemplo, como se trata de impacto na floresta amazônica, tirando a letra D, né, que é a criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras, que daí isso é uma alternativa colocada para não gerar tanto impacto como as outras formas de ocupação e de produção do espaço na Amazônia, né, o candidato pode ser induzido a responder uma que causa impacto, mas que não corresponde ao que está no enunciado do suporte, que é essa do grande desmatamento. Pois é, professor, esse item B, que é a resposta, fala a questão do cultivo da soja, que para muita gente o grande vilão é a soja, né, do desmatamento. É correto pensar isso? Não só a soja. A gente tem que pensar em várias outras práticas de monocultura que estão espalhadas pelo território brasileiro e que têm causado impactos enormes. Por exemplo, a expansão da monocultura de eucalipto, né? Tem-se uma concepção que o eucalipto, ele vai fazer o reflorestamento, né? Então, se eu vou reflorestar, eu vou colocar a floresta original e não uma plantação exótica como o eucalipto, né, com esse discurso do reflorestamento. E em grande quantidade, né, os estudos já demonstraram que o eucalipto provoca um rebaixamento do lençol freático, um rebaixamento do aquífero. Um empobrecimento do solo também. Empobrecimento do solo, principalmente no momento do corte, porque você deixa exposto aquele solo. Então a possibilidade de erosão, né, daquele solo é muito maior, né? E qualquer monocultura, né, você propicia, retirando a mata original e introduzindo qualquer tipo de monocultura, o desgaste do solo, o processo erosivo, ele se acentua. Então não é só a soja, as monoculturas de uma maneira geral, o eucalipto,
a cana-de-açúcar para a produção de combustível, por exemplo, né? O milho, o próprio café, então todas as monoculturas. Pois é. E, gente, economia verde, você sabe o que é isso? Foi uma questão básica nas discussões da Rio+20. Se liga nessa matéria. Como produzir bens e serviços que garantam o conforto de toda a humanidade, usando de forma equilibrada os recursos naturais? Para os teóricos da economia verde, o caminho do desenvolvimento deve manter e, quando possível, reconstruir o chamado capital natural, a biodiversidade. Vamos ver o que a economia verde não é. Ela não é a economia das florestas ou da agricultura, só porque essas coisas são verdes na natureza. A economia verde é o conceito de usar o mínimo possível de combustíveis fósseis, ou seja, economia de baixo carbono. Esse é o fundamento dela. O fundamento dela, mas ligado com o segundo fundamento, que é a equidade social. Ela não pode ser uma economia de criar cada vez mais desemprego. Não pode ser uma economia de criar cada vez mais pobres e, ao mesmo tempo, diminuir o ataque na natureza. Na transição para essa nova forma de produção, é preciso criar condições facilitadoras. Leis, políticas, subsídios e incentivos governamentais, protocolos comerciais e infraestrutura devem se apoiar em 3 pilares: redução da emissão de carbono, menos poluição, uso da energia de forma eficiente, sem desperdício e inclusão social, combate à pobreza. É preciso investir em fontes alternativas e limpas de energia e diminuir o uso de gasolina e óleo diesel, altamente poluentes. O resultado da queima desses combustíveis fósseis, o dióxido de carbono, é um dos responsáveis pela mudança climática que atinge o planeta. Pois é, e aí, professora, a economia verde, então, ela tem, de certa forma, um benefício, um malefício? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que a questão é assim, eu me preocupo muito com o uso desses termos e o que eles estão implicando. Então, como eu disse antes, eu acho que tem um problema aí, né, de paradoxo. Eu acho que a gente, nessa discussão ambiental, tem que colocar as coisas às claras, porque os efeitos da nossa ação, eles estão acontecendo e precisam ser discutidos. Então, no lugar de economia verde, tem vários movimentos sociais discutindo a questão da economia solidária, né? E aí você está numa outra lógica, que a lógica não é o acúmulo de capital, do lucro, né? E sim a qualidade de vida das pessoas, as políticas públicas, né? Como base dessa discussão e não a economia. Então, eu acho que assim, tem aspectos positivos porque você leva para a população de uma maneira geral essa discussão, mas eu tenho um pouco de receio assim quando isso começa a ser um uso midiático dos termos, sabe, uma discussão assim muito superficial. Eu penso que assim a gente já tem no desenvolvimento o conhecimento suficiente nas disciplinas da biologia, da geografia, da física, da ciência em geral, né? Elementos suficientes para pensar nas coisas de uma forma realista. E para pensar em tecnologias alternativas. Então, quando você não usa uma tecnologia alternativa, ou, por exemplo, quando você prioriza a produção de carros, né? Isso tem um interesse comercial da indústria automobilística por trás e você tem já outras alternativas explicitamente mais viáveis ambientalmente e que não tem investimento nelas aí por esse interesse, né, de comercial mesmo, do lucro e do acúmulo. Então eu assim, acho que essa discussão ela precisa ser aprofundada. Isso pode ser uma questão, por exemplo, que o aluno pode discutir se a redação for um tema nesse sentido. Né? Professora, aproveitando o assunto, o Cauê de Nova Lima ele pergunta quais atitudes ou técnicas sustentáveis ele precisa conhecer para fazer a prova do Enem. Tem alguma assim em específico? Olha, eu acho que tem alguns temas. Então, assim, pensar na questão de energias alternativas, né? Assim, que realmente a queima de combustíveis fósseis é o que pode causar muitos problemas.
e já tem causado. Então, assim, essa questão de conhecer formas de energias alternativas, energia eólica, né, e outras formas, energia solar, você pensar, por exemplo, a questão de alternativas na própria cidade. A gente tem hoje a ideia de você poderia construir telhados verdes, né, onde você tem incidência de luz e poderia ali estar produzindo alguns alimentos, ervas, etc. Então, quer dizer, pensar na questão da coleta da água de chuva, por exemplo, essas alternativas, elas estão discutidas em alguns meios, né, de difusão, de divulgação científica, e é importante ele ter uma ideia, assim, geral sobre essas alternativas mais viáveis ambientalmente. Eu até queria... Não sei se pode fazer... Vamos segurar. Tá. Queria fazer uma sugestão. Vamos depois, lá, tá? segura para o próximo. Espera aí, gente. Pausa para o intervalo. A gente já volta. É o Plantão Enem ao vivo. E você já sabe, depois que o programa termina aqui na TV, a gente continua com mais meia hora de papo pela internet, com a participação dos professores de 3 matérias. Então vai ligando seu computador aí, hein? E tem mais assuntos sobre meio ambiente. Não sai daí.